como está a relação do governo do presidente Lula com os evangélicos após o pleito eleitoral de 2022. Muito já se fala em uma reaproximação do presidente com esse segmento da população brasileira. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Nilza Valéria Zacarias, que é jornalista, integrante da Igreja Batista e coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Olá, Valéria, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. A alegria é minha de participar do programa, é uma alegria ter recebido esse convite e é uma alegria a gente poder falar sobre esse assunto. Ele é super importante porque a gente tem uma sociedade brasileira em trânsito, né? Em trânsito religioso. A sociedade brasileira está em trânsito religioso, os evangélicos, que eram uma pequena minoria, algo em torno de 3% na década de 70, quando eu nasci, chega agora a aproximadamente 30%, 40% da população brasileira. Então, é um número muito significativo. E o que significa esse crescimento dentro da política? Né? Significa que os evangélicos passaram a ser vistos como atores políticos importantes, fundamentais. E a gente já vê há alguns anos uma tentativa de instrumentalização por lideranças comprometidas com projetos de poder, de utilização desse grupo, porque esse grupo tem uma cultura muito característica, é um grupo que não é homogêneo, né? Nem todo evangélico brasileiro pensa igual, não é um grupo único, mas é um grupo que tem símbolos e significações muito próprias dentro da sua fé. Então isso acaba interferindo, obviamente, em escolhas políticas. E a gente alertou muito a campanha do presidente Lula, nós como uma frente de defesa da democracia, uma frente a favor de direitos, uma frente a favor da vida, do quanto era importante, sobretudo, responder às fake news, às notícias falsas, que encontraram um terreno muito propício dentro de grupos evangélicos, sobretudo no WhatsApp, porque a relação dos evangélicos entre si e com os seus líderes é uma relação de confiança. Então, não que as pessoas de cara acreditem que aquilo é mentira e deliberadamente estão passando mentiras. Né? Elas acreditam que quem passou aquela informação para elas tem uma credibilidade tão grande, faz parte da vida dela de alguma forma, então ela acredita que aquela informação, por mais bizarra que seja para nós, para ela vem com peso de verdade pelo remetente, não pelo conteúdo. E aí é preciso a gente entender isso para saber como é que se construiu o envolvimento dos evangélicos dentro dos projetos de morte que nós vivemos nos últimos anos. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com evangélicos fora desse ambiente virtual, a gente vai descobrindo que eles são a favor da vida, né? E que eles têm posições dialogáveis, na maioria das vezes, com exceção dos fundamentalistas. E o fundamentalismo não é um problema só da fé evangélica. O fundamentalismo hoje é um problema do mundo, no mundo todo, que tem a ver com fé evangélica, tem a ver com a fé católica, tem a ver com a fé espírita. Eu mesmo tenho um amigo espírita, o Franklin Félix, e ele fala do quanto é dura a batalha contra os fundamentalistas dentro do espiritismo. Então, posto isso, aí a gente pode começar a falar dessa relação do governo. E aí, o que eu queria te perguntar era exatamente sobre a relação de política e religião evangélica no sentido de representatividade. Nós temos uma bancada evangélica no Congresso Nacional, mas uma bancada evangélica de maioria branca, de homens de idade avançada, né, não jovens, vamos dizer assim. O que, se a gente vai olhar para a população evangélica do nosso país, não é a realidade, né, Valéria? A realidade são de mulheres negras. E aí eu gostaria que você pudesse falar sobre essa contradição e o que ela influencia nesse aspecto desse fundamentalismo estar ligado a esse projeto
da extrema-direita, por exemplo? Ótimo, porque o evangélico brasileiro, ele é majoritariamente pobre. Ele é pobre, ele é periférico, ele é negro, ele é feminino, é a mulher negra e preto, né? São mulheres negras, são mulheres. É muito curioso quando o pessoal fala que a fé evangélica não representa a negritude. Eu digo, muito engraçado isso, né? Porque passaram 400 anos dizendo para a gente qual era o nosso lugar no tempo da escravização. E agora que a gente faz opção por uma fé, dizem que essa fé não pode ser nossa. De novo, tentam dizer para a gente qual é o nosso lugar. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não sou... eu sou uma evangélica de muitas gerações. Minha mãe já nasceu evangélica, meus avós tiveram as suas mães evangélicas, né? Então, evangelho é um negócio que já está na minha família por mais de 200 anos, essa opção por essa fé. E quando a gente pensa na bancada, obviamente que ela não contempla isso, como é a eleição da maioria dos políticos brasileiros, que a gente sabe que quem tem dinheiro leva. E aí eu também faço uma outra conta, que eu gosto muito de fazer, que desconstrói essa representatividade. Em números assim bem pessimistas, bem abaixo da média, se diz que nós evangélicos somos 30% pelo menos da população. Então, nós somos aí, né, 3 vezes 7, 21, 70 milhões de brasileiros. Quando eu faço a contagem da bancada evangélica, eu não tenho ali, quando eu conto o número da bancada evangélica na Câmara, e esse mandato, eu peço desculpas porque eu não consigo lembrar o número, apesar de tê-lo aqui no meu arquivo, mas eu sei que ele não chega a 30% dos deputados da casa. Então, se a bancada evangélica representasse os evangélicos, 1/3 da Câmara dos Deputados seria evangélica. Não é essa a conta que a gente está fazendo pela sociedade? E a gente não tem, a gente tem muito menos de 1/3. Se eu não me engano, é uma bancada que varia entre 100 e 120 parlamentares. Né? Nós temos 500 parlamentares. Então, a gente não tem 1/3 dos parlamentares da casa evangélicos. Né? Então, isso já desmonta um aspecto dessa representatividade, mostrando que os evangélicos, como eu disse, não representam um bloco monolítico e não votam necessariamente conforme a orientação dos seus líderes. E muitas igrejas, que são as igrejas comunitárias, que não são as grandes igrejas, que não são igrejas de Malafaias e Macedos e outros nomes que a gente pode dizer, essas que não são essas igrejas, são igrejas de acolhimento, onde as pessoas vão para manifestar a sua fé. Né? Então, se eu tenho... com isso, a gente consegue ter um leque de votação muito amplo. O que não significa que esses líderes e outras lideranças não tenham um projeto e intencionem cada vez mais eleger seus representantes. Então, a gente vive no estado de estar sempre alerta, é necessário que a gente esteja sempre alerta para rebater da forma que for possível esses projetos. Né? A gente não quer uma bancada evangélica, o que a gente quer são parlamentares eleitos comprometidos com toda uma nação, com todo o povo brasileiro, e nisso se contemplam os evangélicos. Né? A gente também não quer que evangélicos sejam maltratados por serem evangélicos, mas a gente quer liberdade para todo mundo exercer a sua fé. E a gente não quer um país pautado em leis bíblicas, porque nem nós acreditamos nas leis bíblicas. As leis bíblicas foram superadas com a vinda de Cristo para quem é evangélico. Então, a gente vive num tempo de liberdade, e é essa compreensão que a gente tem. Valéria, e quando você traz essa questão, né, da liberdade e você que faz parte da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, da importância de se viver em um país plural e um país diferente, e que ser diferente não é errado, é apenas diferente.
E o respeito, ele tem que seguir esta lógica acima de tudo. Nesse pressuposto, eu queria te ouvir no que diz respeito o que foi e ainda continua sendo algumas denominações evangélicas que insistem em crucificar, em atacar o governo do presidente Lula, por exemplo, e dizer que não é, por exemplo, um presidente aberto ao diálogo, ao respeito às crenças e às diferenças. Eu queria te ouvir sobre isso. Bem, a gente não tem nenhum dado que diga que esse governo não é aberto à liberdade religiosa. Ao contrário, a gente já teve assinaturas de decretos nos governos anteriores e já nesse governo estabelecendo, dando as garantias da liberdade de culto, da liberdade religiosa, do não fechamento de igrejas. A gente já tem essas garantias. Então, tudo que passa disso é informação falsa e contraditória, no sentido de confundir essa massa evangélica, né? No sentido de confundir as pessoas. O que a gente sente falta, e que foi um desafio durante a campanha presidencial, era destacar quem coordenava ali a campanha, tem um desafio para a gente agora, de dialogar com o governo sobre a importância de comunicação segmentada, porque há uma cultura evangélica. Isso é inegável. Me desculpem fazer essa menção, mas hoje a gente tem na principal televisão do país que produz telenovelas, a gente vê nessas telenovelas a preocupação em retratar já esse segmento. Eles estão presentes na teledramaturgia brasileira. A gente já tem uma produção cinematográfica que aborda a presença desse campo na vida social brasileira. A gente já tem músicas que pessoas que são evangélicas ou não cantam. A gente acabou de ver o Caetano Veloso gravando com o Kleber Lucas, Deus cuida de mim. E mais surpreendente do que isso é a imensa multidão de quem é e de quem não é evangélico cantando a música. Isso significa que essa cultura evangélica ela desceu. Ela já alcançou as bases populares. Quem de nós nunca entrou numa loja e foi tratada como amada, abençoada? Ou abençoada, vem aqui, deixa eu te mostrar isso. Né? Então, é a linguagem religiosa que foi descendo e fazendo parte do nosso cotidiano. Então, o que a gente vem tentando dizer para o governo é da importância de trazer esses elementos para a sua comunicação. Porque quando a gente trouxer esses elementos para a comunicação governamental, numa comunicação segmentada, respeitando a laicidade do Estado, mas não fere a laicidade, fazer comunicação segmentada. A gente faz comunicação segmentada no carnaval para a comunidade LGBTQIA+, para jovens sexualmente ativos. A gente faz comunicação segmentada dizendo use a camisinha, faça teste, faça controle. A gente já faz comunicação segmentada. Quando a gente abre campanha de vacinação, a gente faz comunicação segmentada para os idosos. Então, por que não pensar numa comunicação segmentada, já que essa cultura se encontra na base da sociedade? Ela é uma cultura crescente. Não há estudo nem nenhum indicador que os evangélicos parem o seu crescimento nesse momento. Ao contrário, todos os estudos feitos com seriedade pelas universidades e grupos de pesquisa brasileiros dizem que os evangélicos se tornarão maioria numa questão aí de pouquíssimos anos agora. A fé católica, então dominante no país, deixará de ser dominante. Cresce também o número de 100 religiões, a gente sabe disso, que crescem outros elementos dentro dessa mobilidade religiosa brasileira, mas entre os que se declaram religiosos, talvez no próximo censo, até porque o último a gente nem sabe se a gente vai poder contar com a bagunça que fizeram, não é isso? Talvez no próximo censo feito com responsabilidade, a gente já tenha certeza de que dos que se declaram religiosos, a maioria se declara evangélica. Então, não é algo que a gente possa desconsiderar e a forma de quebrar essa liderança perversa e fundamentalista, porque
há uma perversidade no fundamentalismo, que é matar o outro, né? O meu inimigo eu trato com morte, a gente vê isso no fundamentalismo político, a gente vê isso no fundamentalismo em todas as manifestações do fundamentalismo, o inimigo precisa ser aniquilado. Então, tirando essa face fundamentalista, a gente tem um campo aberto, porque os fundamentalistas não são maioria. Não são maioria. Mas se não tomarmos cuidado, poderão ser. E aí esses homens brancos, né, com mais idade, que representam, que dizem ser representantes dos evangélicos, mas não são, eles são representantes dos que votaram neles. Eles não podem ser representantes num campo. Até porque, diferente da fé católica, não há hierarquia eclesial no mundo evangélico. Então, não há essa representação. Essa representação é inexistente. Então, esses homens, o cuidado nosso é de saber o quanto eles estão aliados a esse projeto de poder fundamentalista. Isso é um cuidado. Eles são representantes de quem votaram neles, e eu acredito que quem votou neles são pessoas que se parecem com eles. A gente se parecem com eles, não se parecem comigo. Né? Não se parecem com mulheres como eu. E há que ter mais diversidade e pluralidade nessa representação, né? Conversamos com Nilza Valéria Zacarias, que é jornalista, integrante da Igreja Batista e coordenadora da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito. Valéria, muitíssimo obrigada pela sua participação e pela sua contribuição nesse grande debate que a gente fez aqui. Eu agradeço, e no que precisar de nós, no que precisar da Frente de Evangélicos, estamos à disposição, porque a gente quer junto construir um país que seja para todo mundo, de fato. Porque se não tiver país para todo mundo, não vai ter país para ninguém. E é isso que a nossa fé nos ensina. Perfeito. Abraço. Um abraço.